Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Realpolitik. Faz hoje 74 anos da assinatura do Tratado do Atlântico Norte em Washington, D.C., que efetivou a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Passados tantos anos, a organização mantém-se de pé e parece estar mais forte e unida do que nunca. Com a invasão russa da Ucrânia, gerou-se uma nova união no seio da aliança. Após comentários do presidente francês, Emmanuel Macron, no sentido de uma morte cerebral em 2019. Mas como é que chegamos até aqui? Para nos ajudar a compreender a evolução e funcionamento desta organização de cooperação militar, tenho a honra de ter comigo o professor Dr. Paulo Batista Ramos, professor convidado da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Minho, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Manchester, exerceu cargos nas mais diversas áreas e instituições públicas, na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho, é analista de inteligência para o SID, Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Participou em vários grupos de trabalho sobre inteligência estratégica, cibersegurança e terrorismo em diversas organizações internacionais, como a ONU, UE, OTAN e OCDE. É ainda colunista de política internacional na revista Sam. Boa tarde, professor, e desde já obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Gonçalo. Vamos então falar desta organização que está tão na voga ultimamente, pelas piores razões, como sabemos, mas o facto é que está, não é? Como sabemos, a OTAN foi fundada a 4 de abril de 1949 em Washington, D.C., com a assinatura do Tratado do Atlântico Norte por parte dos Estados que se tornariam Estados fundadores da organização. Canadá, Estados Unidos, Islândia, Portugal, França, Itália, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e Dinamarca. Com a premissa principal de conter a expansão do comunismo, principalmente no teatro europeu. Além disso, funcionava com base na premissa criada pelo primeiro secretário-geral da OTAN, Lord Ismay, que era Keep the Americans in, the Germans down and the Russians out. Ou seja, manter os americanos dentro, os alemães contidos, digamos assim, e os russos fora. Portugal fez-se representar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros José Queiro da Mata, sucessor de Salazar, que tinha acumulado a pasta de 1936 a 44, e Pedro Teotónio Pereira, plenipotenciário português em Washington, D.C. A nossa vizinha Espanha, contudo, não foi convidada a participar, apesar de ser, como Portugal, um Estado projetado no Atlântico. Então, porquê é que a Espanha não foi membro fundador da organização? Como sabemos, o regime franquista era semelhante ao regime salazarista, apesar de se poder dizer, e com razão, que se constituía como um regime autoritário de direita muito mais simpatizante de um fascismo do que o salazarismo. Mas eram ambos anticomunistas, conservadores, católicos, ambos tinham impérios ultramarinos, apesar de Portugal ser a potência colonial da Península no século XX. Apesar disto tudo, a Espanha só entrou em 1982. Porquê? Boa questão. Realmente a Espanha tem um lugar geograficamente também estratégico, altamente importante na Europa e no mundo, e parece estranho porque é que Portugal entra e não entra a Espanha. Mas a razão principal tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Portugal tinha tido uma neutralidade colaborante, colaborou, Salazar andou a hesitar durante os primeiros anos, mas depois acabaria por colocar-se do lado dos vencedores, do Reino Unido e dos Estados Unidos, o famoso acordo sobre a utilização dos Açores, primeiro Santa Maria e depois a base das Lajes, e, portanto, Portugal tinha esta vantagem determinante em relação à Espanha. Portanto, tinha uma posição muito mais atlantista em relação à Espanha, apesar dos regimes serem muito semelhantes. O segundo problema é que a Espanha franquista, apesar de tentar também manter uma neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, acabou por colaborar com o regime nazi. E viu até a divisão no sul. Exatamente, e acabou por enviar tropas para ajudar, enfim, o assalto a Stalingrado, para ajudar o regime nazi, para ajudar Hitler. Portanto, isso não foi esquecido, não foi perdoado, e, portanto, a posição atlantista de Portugal e a cooperação de Portugal com o Reino Unido e os Estados Unidos foi compensada. A cooperação, mesmo que tenue e muito débil ou parca, da Espanha com o regime nazi foi punida. E, portanto, a Espanha acaba por entrar na NATO só quando já é uma democracia. Portanto, já em 82, já depois de ter sido restaurada a democracia
em Espanha, enquanto Portugal é membro fundador da NATO. Além de também a questão da própria aliança entre Portugal e a Grã-Bretanha, que já vem de séculos, já vinha de séculos, também poderá se calhar ter contribuído para Sim, uma maior aproximação à aceitação na OTAN e aproximação a sim, esses a tal oposição valores. atlantista Exato. que nós cultivamos, enfim, já há vários séculos e continuamos a cultivar. Exato. Pouco mais de um ano após a assinatura do tratado, 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, governada pelo primeiro ditador da dinastia Kim, Kim Il-sung, portanto, o avô deste atual, atravessa o paralelo 38, invadindo o Sul. Após 4 anos de conflito, de avanços e recuos, uma quase capitulação sul-coreana em Busan, ou o desejo do comandante das forças da ONU, o general Douglas MacArthur, em invadir a República Popular da China e talvez utilizar mesmo armas nucleares para tal, é assinado um armistício, que em termos técnicos não terminou com a beligerância. Ao mesmo tempo que a ONU interveio, na NATO criou-se o SHAPE, o Strategic Headquarters Allied Powers Unit, situado em Mons, na Bélgica. Gostava que o professor nos falasse mais um pouco do impacto deste conflito na construção da idiosincrasia da NATO e deste órgão, então, o que é o SHAPE. Simplesmente não é forma, Sim, não significa forma. sim, a guerra na Coreia tem realmente é um turning point, como dizem os anglo-saxónicos, na história da NATO, logo no início, mas é efetivamente um momento de viragem na história da NATO e acaba por ser um momento fundador da NATO que nós temos atualmente, porque a NATO foi construída como uma aliança defensiva, era esse o objetivo, era que fosse uma aliança defensiva. Obviamente pensava-se em utilização de meios militares, mas esta defensiva estava muito associada a questões diplomáticas, políticas, etc., com a componente militar num segundo plano. Ora, os Estados Unidos, ao verem-se envolvidos pouquíssimos anos depois, após o fim da Segunda Guerra Mundial, militarmente envolvidos numa guerra, a Guerra da Coreia, tiveram que repensar, e se forçou-os a repensar também a estrutura e a organização da própria NATO. Portanto, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra da Coreia contra, na prática, em nome das Nações Unidas, mas eram os Estados Unidos que estavam na linha da frente, com outras nações, mas eram os Estados Unidos que mandavam, contra o avanço do comunismo, e, ao fim e ao cabo, a NATO, a Aliança Atlântica, tinha sido criada também, em certa medida, como uma aliança, não posso dizer antissoviética ou anticomunista, mas sem dúvida que era uma aliança preventiva que visava dissuadir A expansão a do comunismo. expansão do Exato. comunismo na Europa. Então, o que é que os americanos se apercebem? Apercebem-se que estão a intervir militarmente, estão a enviar homens para o terreno, equipamentos, etc. Estão a desenvolver estratégias militares na Ásia para combater o comunismo, a famosa teoria do dominó que depois o Eisenhower vai desenvolver mais tarde, e o que eles começam a pensar, bom, isto acontece na Europa. Então decidem criar um comando, já existia uma espécie de comando militar europeu, até já existia uma União da Europa Ocidental dentro do quadro daquelas instituições europeias que dariam no futuro, enfim, os Estados Unidos da Europa, hoje em dia a União Europeia. Então os americanos decidem criar este shape precisamente para a NATO ter capacidades militares, competências militares, estratégias militares, meios militares, embora seja uma aliança soberanista, portanto, cada Estado-membro contribui como pode, não é? Temos visto as discussões ao longo dos últimos tempos, como pode, mas, de qualquer das formas, há assim um acordar e dizer, pá, isto não é só defensivo, não basta dizermos que é uma aliança defensiva, é preciso dar conteúdo, e é preciso dar um conteúdo militar a esta aliança. Daí a criação do SHAPE, portanto, um comando, na prática, norte-americano na Europa, sempre comandado por um general norte-americano, faz parte das regras da, da NATO, e, portanto, aquilo que estava a acontecer na Coreia, eles replicaram antecipadamente para a Europa,
para que não acontecesse na Europa, portanto, não houvesse uma expansão da União Soviética Até porque era para a na Europa Europa de Leste que a Ocidental. União Soviética tinha a maior parte das tropas mobilizadas, armamento, tudo isso. E Exatamente, isso, o Stalin, a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial, não retirou as tropas, ao contrário do que fizeram americanos, do que fizeram manteve. ingleses, todos regressaram a casa, os americanos, ou praticamente todos, ou o grosso das tropas regressaram a casa, o Stalin não, deixou as tropas no terreno, enfim, numa jogada para ver, para testar, para ver o que é que aquilo haveria de dar. E portanto os americanos, neste contexto, já estamos outra vez em guerra, e não passaram 5 anos do final da Segunda Guerra Mundial, já estamos outra vez em guerra, portanto vamos nos preparar também para o teatro de operações europeu. É nesse contexto que nasce o SHAPE, é nesse contexto que nasce esta forte componente militar que tem esta aliança defensiva. Portanto, que no início, se calhar, os fundadores nunca imaginariam que tivesse uma componente militar tão forte como tem o emprego de forças militares na prática sob comando unificado da NATO, de vários Estados soberanos sob comando unificado da NATO. Em 1953 morre Stalin e em 55 a República Federal da Alemanha entra na NATO, que leva os soviéticos a criarem a sua própria Organização de Cooperação de Defesa, Pacto de Varsóvia. Depois de ultrapassadas diversas crises a nível internacional, como as intervenções soviéticas na RDA, Hungria, crise do Suez, crise dos mísseis de Cuba, entre outras, em 1966 a NATO tem em mãos aquilo que parece ser uma crise interna. Paris chegaram notícias da intenção francesa em desenvolver unilateralmente uma política de defesa e de um estreitamento das relações entre a França e os Estados que habitavam o lado leste da cortina de ferro. Sabemos que a França abandona a estrutura militar da NATO, mas porquê exatamente? Não era o geral do bloco militar tornado político, digamos assim, conservador, anticomunista? Podemos dizer que é a realpolitik a funcionar no seu esplendor, ou seja, a colocação dos interesses do Estado francês à frente dos interesses da organização para esta aproximação? Julgo que há uma explicação comum, que tem a ver com umas idiosincrasias da própria política externa francesa ou do próprio estilo político que existe em França, e depois tem a ver também com a construção do projeto europeu que estava em pleno desenvolvimento. Portanto, tínhamos começado por poucas, 3 organizações, a SEC, a Euratom, Euratom e esta União da Europa Ocidental, que seria o tal exército europeu que nunca veio, ou a Organização de Defesa que nunca veio a sê-lo, que iria ser absorvido pela NATO, e portanto havia novos tratados, o Tratado de Roma, que unificava e que agregava todas essas organizações. Ao fim e ao cabo, a caminho é sempre isso que está para na mente dos decisores políticos de uma Europa unida e de uma futura Europa federal, de um futuro Estados Unidos da Europa. Ora, a França foi sempre contra estas ideias supranacionalistas. Portanto, na altura, os eurocéticos eram, digamos assim, os franceses. Não quer dizer que os ingleses também não fossem e não tivessem a fazer jogo duplo, mas percebiam a necessidade de uma Europa continental unida, principalmente a França e a Alemanha, o sentados, eixo exatamente, o eixo Paris-Berlim, Paris-Berlim, na altura Bona, sentados à mesma mesa. E, portanto, De Gaulle, que teve várias fases, ganhou eleições, perdeu, voltou, etc., decidiu, como parte desta visão contra qualquer tipo de organização supranacional, incluindo a europeia, decidiu sair da NATO. E a saída da NATO tem a ver também com o histórico do relacionamento, não só com esta ideia de ter aqui uma organização supranacional a comandar, a mandar nas tropas francesas. Esta organização internacional era comandada pelos americanos, pelos norte-americanos, pelo novo grande hegemon, não é? Portanto, estamos num mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos, e tínhamos as duas grandes superpotências. E o relacionamento entre a França e os Estados Unidos sempre foi um relacionamento bastante ambíguo, não é? Os franceses acham que os americanos lhes devem a independência porque os ajudaram, etc. Daí a oferta da estrada, ajudaram militarmente, financeiramente, contra os ingleses. Daí a oferta da Estátua da Liberdade. Portanto, os franceses acham-se um pouco
os pais dos americanos e, portanto, o de Gaulle, que tinha uma visão conservadora da política. De certa forma, a geopolítica, o quadro mental geopolítico dele ainda era um quadro mental do século XIX e do século XVIII. Ele via que a Alemanha, isto em termos geopolíticos clássicos, para ser contrabalançada, tinha que ser contrabalançada como se tinha sempre, a França tinha sempre feito. Portanto, alianças entre a França e a Rússia. Exato. Portanto, entre o outro lado da Alemanha, o outro lado da fronteira, Fronteira leste. a fronteira leste alemã. E, portanto, o de Gaulle teve várias iniciativas de aproximação à União Soviética, comunista, apesar dele não ser comunista, teve várias iniciativas de aproximação, de fortes críticas dos Estados Unidos, esta hegemonia americana de querer mandar na Europa, de controlar a Europa, etc., planos Marshall, por aí fora. E, portanto, é neste contexto que se deve ver essa política da chaise vide, não é? Da cadeira vazia, que foi Sim. temporária também, não é? Enfim, da França a tentar encontrar o seu papel no mundo, não é? Que já não estamos na geopolítica clássica, tradicional, até já estamos numa geopolítica nuclear, também daí a importância da França adquirir armas nucleares, mas o de Gaulle ainda estava aqui em mundos de transição. E, portanto, foi uma forma que a França teve, que o de Gaulle teve, não só de, enfim, castigar, entre aspas, os Estados Unidos, como também de criticar o projeto europeu. Como também foi uma forma de Tentar, se calhar, criticar. afirmar-se na Europa. Exatamente. Como uma potência, como a potência, visto que a Alemanha estava dividida à época, como a grande potência continental europeia. Portanto, são mais ou menos estas as razões. Enfim, até há livros que falam sobre este relacionamento muito interessante, o amigo americano, não é? Que os franceses veem como um amigo de peniche, enfim, tem a ver com o assunto histórico entre a França e a Alemanha, ou a França acha que não tem o reconhecimento que devia ter nas relações internacionais, e é um pouco isso. O que faz é tentar obter esse reconhecimento, um papel que nunca mais teve, portanto, estava a perder o império, etc. Portanto, isto é já os finados de uma França do século XIX, etc. Muito bem. Em 1989 cai o Muro de Berlim, com ele as ditaduras comunistas governavam os Estados satélites da União Soviética. 2 anos mais tarde, em 1991, a própria União Soviética desintegra-se a mesma, dando origem a 15 novos Estados e, como sabemos, a uma série de conflitos étnico-religiosos, enormes problemas sociais, económicos e financeiros. Tudo isto debilita a nova Federação Russa e abre caminho para a unipolaridade americana na década de 1990. Esta unipolaridade permite aos Estados Unidos aproveitar o vazio de poder deixado nos antigos Estados comunistas da Europa Leste, atraindo-os para a sua esfera de influência. Há tempos um documentário da PBS, a Public Podcast Service, sobre o presidente Vladimir Putin. Uma das entrevistadas para fazer este documentário foi a jornalista e autora Masha Gessen. Uma das coisas que ela disse e que eu tenho bem presente foi o seguinte. Quando ela falava acerca da expansão da NATO para o leste, disse que para Putin, na sua mentalidade, não era uma questão de países como a Polónia, os Estados Bálticos, a República Checa ou a Roménia, por exemplo, quererem escolherem de livre vontade aderir à NATO. A sua adesão era fruto da vontade americana e da sua expansão que força e coage estes Estados a aderirem à organização. Saber se o professor vê alguma validade nesta tese de Putin e ainda não tem muito a ver com isto, mas que papel teve a intervenção da NATO na Bósnia, Sérvia e no Kosovo, as guerras de desintegração da Jugoslávia, para a deterioração das relações com Moscou? Pois, não, isso é a versão agora oficial que Putin agora apresenta, nem sempre foi essa a versão que Putin teve, nem sempre foi essa a visão que Putin teve sobre a NATO, já quando era presidente da Rússia. Digamos que os primeiros 6, 7 anos do mandato de Putin até são bastante amistosos, digamos assim, em relação à NATO. Agora, por causa da invasão da Ucrânia, enfim, já um bocadinho antes, arranja na NATO a justificação de todos os males que estão a acontecer no mundo e principalmente a NATO como um perigo, como uma ameaça à Rússia. A verdade é que se não se
adequarmos a esse momento unipolar dos anos 90, como tu disseste bem. A NATO não convida ninguém para fazer parte da NATO. A NATO não é uma organização, é uma organização soberanista, muito diferente da União Europeia, e só faz parte da NATO, como nós estamos agora a ver com a Suécia, com a Finlândia, quem se candidata e quem pretende fazer parte da NATO. E depois os Estados-membros da NATO, todos têm que ratificar essa adesão, e sabemos dos problemas que estão a acontecer atualmente. A política da NATO, inicialmente na década de 90, foi uma política bastante de abertura, de diálogo em relação ao leste da Europa. Não só aos países do leste europeu, como em relação à própria Rússia. Foram criadas iniciativas, cimeiras e iniciativas permanentes de cooperação entre a NATO e a Rússia. Portanto, para haver um diálogo permanente, para haver uma ponte permanente, para que não houvessem precisamente mal-entendidos sobre qual seria o papel da NATO ou o interesse da NATO. Mais os Estados da Europa de Leste que vão entrar na NATO entram no final da década. Portanto, a própria entrada para a NATO não é um processo rápido, imediato, é algo que demora tempo, tem que ser pensado, avaliado, aceito por todos, etc. Portanto, se houvesse da parte da NATO, da sua natureza, alguma natureza conquistadora ou expansionista, a década de 90 era a década ideal para conquistar a Rússia. Exatamente. Portanto, estrategicamente falando, era aí que tinha que se conquistar a Rússia. A Rússia estava obsoleta, decadente. Em guerra. Exatamente, várias guerras no interior da própria Rússia, material bélico obsoleto, todo a ser vendido e tomado pelas máfias, enfim. Este era um momento ideal, se fosse verdade o que o Putin estava a dizer, epá, então era na década de 90 que a NATO teria que ter tomado conta da Rússia e tinha os meios e as capacidades bélicas para o fazer. Mas a NATO, enquanto organização, fez exatamente o contrário. Criou uma série de estruturas de diálogo com os países de leste, com a Rússia, criou o famoso Memorando de Budapeste de desarmamento nuclear da Ucrânia para a Rússia não se sentir ameaçada, dando garantias à Ucrânia, enfim, de segurança, caso a Rússia invadisse a Ucrânia. O memorando é de 94 e, portanto, é um momento de apaziguamento da NATO. Portanto, a NATO, obviamente, é uma organização militar, mas está a tentar construir pontos. Depois aconteceram todas essas crises que tu referiste, principalmente nos Balcãs. Portanto, os Balcãs eram uma espécie de panela de pressão durante toda a Guerra Fria. A Jugoslávia era uma entidade abstrata, artificial, fictícia, que tinha sido ali criada, não é? E os eslavos do Sul, com preponderância para esses eslavos. Quem são esses eslavos? São os sérvios, que têm a ligação à Rússia, são os eslavos do Norte. E efetivamente a NATO caiu na tentação ou no erro de intervir. Efetivamente havia uma guerra civil com motivos religiosos, étnicos, tudo à mistura ali na Bósnia-Herzegovina, principalmente. Misturavam-se ali os mais diversos ódios, durante a primeira metade da década de 90, todos aqueles ódios que estavam na panela de pressão fechados durante décadas, durante a Guerra Fria, de repente explodem e vêm cá para fora. Aliás, há um filme do Emir Kusturica chamado Underground, que explica muito bem, metaforicamente, essa situação. E a NATO decide intervir já no final da década no Kosovo, para evitar aquilo que tinha acontecido uns anos antes na Bósnia-Herzegovina, portanto, para evitar que os sérvios, que eram a maior potência... Uma Srebrenica 2.0. Exatamente. Voltar, enfim, um genocídio, um novo genocídio. Só que a NATO intervém sem o consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sem o consentimento da ONU. E, portanto, essa visão
unilateralista da NATO, ao fim e ao cabo, unipolar americana, acaba por se refletir no unilateralismo da NATO, colocando as Nações Unidas, o direito internacional, à margem dessa intervenção, acaba por ser uma mancha, digamos assim, no papel da NATO e na intervenção da NATO, embora se possa concordar com a intenção e com o efeito dessa intervenção da NATO nos Balcãs, a verdade é que foi efetuada à margem da ONU, do direito internacional, das próprias consultas com a Rússia e, Que se é portanto, ver grande aliado da da Rússia, Rússia estar na a região. atacar o grande aliado da Rússia. Não é, Exatamente, era não é e é, presságio. e portanto isso é visto e é apontado ainda muito hoje por muitos russófonos ou russófilos como, digamos assim, o grande pecado da NATO, essa intervenção unilateral que não foi feita à luz do direito internacional da NATO no Kosovo. Portanto, há aí realmente uma mancha, digamos assim, na atuação da NATO. A NATO teria ganho muito mais legitimidade se essa atuação, visto que a Europa não atuava, os outros países não é preciso perceber o contexto, não é? A Alemanha Exato. não poderia atuar, porque Mas também era havia visto ali, como, pois, enfim, temos aqui novamente a a Alemanha a Alemanha querer. tem simpatias com a Croácia, com a Exatamente, Eslovénia, temos a aqui França com a Sérvia, não é? exatamente, portanto, os países europeus bloqueados devido aos seus diversos interesses, Exato. e é novamente os americanos que têm que chegar à frente através da NATO. Realmente as intenções são boas, mas devia ter sido criada uma aliança de legitimidade que depois vai ser criada mais tarde na primeira na Guerra do Golfo e depois uma tentativa na Segunda Guerra do Golfo e depois até no Afeganistão, não é? Criar uma legitimidade para a intervenção militar da NATO. Como essa legitimidade internacional, à luz do direito internacional, não foi criada, portanto serve hoje para tirar à cara, digamos Exato. assim, daqueles que criticam a invasão militar da Rússia da Ucrânia, enfim, essa intervenção da NATO no Kosovo, violando as regras do direito. Uma das maiores ameaças à segurança no século XXI é o fenómeno do terrorismo étnico ou religioso. Os atentados de 11 de setembro de 2001 mudaram por completo o paradigma das relações internacionais, nomeadamente da política interna e externa da maior potência mundial, os Estados Unidos. Que papel teve a NATO no combate ao terrorismo, nomeadamente na invasão do Afeganistão em 2001 e no combate até ao próprio terrorismo na Europa? Madrid em 2004, a Nice recentemente. Que transformações sofreu a NATO com este ato terrorista maior dos Estados Unidos? É um pouco como a história da Guerra da Coreia. Portanto, os Estados Unidos vêm-se envolvidos militarmente numa nova guerra e repensam a NATO. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Os Estados Unidos são atacados pela primeira vez em solo americano por atores não estatais. Na altura, nos momentos não se sabia muito bem quem era, mas depois rapidamente se chegou à conclusão que era uma organização terrorista chamada uma rede chamada Al-Qaeda, liderada por um indivíduo chamado Osama Bin Laden, e a NATO decide, a NATO não, perdão, os Estados Unidos decidem invocar o famoso artigo 5. Pela Exato. primeira vez na história da NATO é evocado o artigo 5, que diz que os Estados-membros da NATO têm que ir em auxílio mútuo daquele Estado que viu violado a sua integridade territorial, o seu território. Portanto, os Estados Unidos entenderam que a sua integridade territorial estava a ser violada, os Estados Unidos estavam a ser atacados, foi realmente o mais espetacular ataque terrorista da história, 3.000 e tal mortos, ataque, pelo menos parte do ataque foi visto em direto por milhões de pessoas no mundo, na televisão. Eu lembro-me onde é que estava nessa altura, terça-feira de manhã. Eu ainda não estava. Eu lembro precisamente de onde é que estava, portanto, muita gente se lembra da minha geração, e, portanto, os Estados Unidos evocam o artigo 5. O que é que nós temos aí? Temos uma nova ameaça no terrorismo. Portanto, a NATO foi criada para, digamos, conter ou dissuadir ameaças convencionais, outros Estados, outros exércitos,
e com este ator não estatal temos aqui uma nova ameaça, uma ameaça transnacional, difusa, muito difícil de combater e de perceber, e portanto, a partir daí, a NATO entrou noutro campo, noutro domínio, teve que reformular o seu conceito estratégico, teve que introduzir estas novas ameaças, nomeadamente o terrorismo, e também teve uma outra grande mudança estrutural, que a NATO foi criada para atuar na Europa, era para o Teatro de Operações Europeus, e inventaram um novo conceito que é o Out of Area, portanto começaram a criar operações fora do contexto europeu, tanto que mais tarde vão ser forças da NATO que vão ser projetadas no Afeganistão em 2002, 2003, portanto já 10 mil quilómetros da Europa. Não é? Portanto, há aqui uma reformulação completa do que era a natureza, pela segunda vez, original da NATO, por causa desta política de contra-terrorismo. A NATO assumiu essa política de combate e estratégia de combate ao terrorismo transnacional. A mais recente Cimeira da NATO, em Madrid, de 29 a 30 de junho de 2022, definiu um novo conceito estratégico, no contexto da invasão russa da Ucrânia, como sabemos, e 3 tarefas fundamentais: a dissuasão e defesa, prevenção e gestão de crises e a segurança cooperativa, compromisso com o artigo 5º. Que ideias e compromissos saíram desta cimeira no que diz respeito ao futuro da organização, à questão chinesa, muito importante, e à evolução também da cibersegurança? Sim, este conceito estratégico, a NATO adota conceitos estratégicos normalmente de 10 em 10 anos. Portanto, teoricamente, este conceito estratégico teria sido aprovado em 2020. O último tinha sido em 2010, em Lisboa, e seria em 2020. Mas aconteceu antes da guerra a pandemia. E foi a pandemia que fez adiar a aprovação do conceito estratégico. Não só fez adiar, como é também logo o primeiro fator de reformulação do conceito estratégico da NATO. A pandemia, durante a pandemia de Covid-19, não é? Fez sobressair o papel da China no mundo. A pandemia teve origem na China. Houve imediatamente problemas comerciais, económicos e financeiros também derivados dos lockdowns que a China impôs, problemas nas exportações, nas importações, e percebeu-se que este mundo interdependente, cada vez mais interdependente, afinal também era composto por muitas dependências negativas ou que podiam ser perigosas num futuro próximo. Portanto, os Estados, afinal, não estavam tão preparados para, digamos, alargar ou deixar a sua soberania tão flexível. E, portanto, a própria pandemia fez reequacionar o papel do Estado, o papel da soberania e estas dependências que não são militares, são tecnológicas, são económicas, são comerciais e, portanto, logo aí houve começar a repensar do conceito estratégico. Portanto, esse é logo o primeiro aspecto. Depois a invasão militar da Rússia veio reforçar aquele papel, como tu disseste bem no início. O Macron disse que a NATO estava em morte cerebral. Havia muitos que em 2019 diziam que ou a NATO se reformula ou a NATO morre em 2020, no tal conceito de estratégia de 2020, e portanto, de certa forma, a pandemia e a invasão da Rússia e da Ucrânia veio dar aqui razões, motivos de existência à NATO e de revigoramento da NATO. Daí a construção ou a tentativa de análise ou de avaliação de quais seriam as novas ameaças do futuro da NATO e, portanto, já é quase uma NATO global. Já não estamos sequer no Afeganistão nem no Médio Oriente. Já estamos numa NATO quase global, portanto, paulatinamente a NATO foi se transformando de uma organização basicamente pan-europeia ou transatlântica para uma organização global onde a China surge
pela primeira vez, não ainda como inimigo, mas enfim, mas está lá Uma escrito preto ameaça, no não é? branco como uma ameaça, um competidor estratégico. A Rússia ressurge como inimigo, portanto, na tradição da velha, o inimigo convencional da velha União Soviética, e, portanto, surge um conjunto de novas ameaças, para além do terrorismo, que tinha surgido no início do século, atores não estatais, surge a cibersegurança, surgem os problemas ambientais, o meio ambiente também faz parte do conceito estratégico, as guerras provocadas por causa das crises climáticas, das secas, das fomes, os fluxos migratórios, etc. Portanto, a Os novos NATO, migrantes climáticos. exatamente, a NATO acaba estes 2 anos de delay, de atraso na aprovação do conceito estratégico, acabaram por ser úteis para incluir toda uma série de novas ameaças, algumas que se pensavam ultrapassadas, como é o caso da Rússia, e outras que ainda não se percebia muito bem os contornos, qual era o papel de determinados países, como é o caso da China, e de repente ficou muito mais claro o que é que a China pretende, ou se para todos isso não era claro, ficou muito menos controverso o que é que a China pretende para o seu futuro e qual o papel que a China pretende ter Na a arena nível, internacional. exatamente ao nível global. E, portanto, o conceito acaba por englobar precisamente todo este novo contexto geopolítico que mudou muito rapidamente em muito poucos anos, que é também muito interessante notar isso. Desde a crise financeira de 2008, ou nos últimos 10 anos, nós temos andado quase de crise em crise de refugiados, primaveras árabes antes, Claro. depois refugiados, depois o problema novamente do terrorismo no Médio Oriente com o Estado Islâmico, o problema da pandemia, portanto, outro tipo de segurança, uma segurança mais humana, relacionada com questões sanitárias, mas novamente o conceito de segurança humana, que era um conceito da década de 90, estava um pouco esquecido, foi novamente recuperado também Muito neste ligada àquela situação, talvez, de Ruandas e Sérvias, esses sim, atropelos e da pobreza, da pobreza. portanto, que os conflitos tinham muita origem na pobreza, Darfur, exatamente, principalmente os conflitos africanos tinham exato. muita origem na pobreza, no mal-estar dos seres humanos, na falta de condições de vida dos seres humanos, e portanto isso é também recuperado neste conceito estratégico, juntamente com a China. Os Estados Unidos estavam a fazer imensa pressão para colocar a China no conceito estratégico. A Europa estava a resistir, mas após a pandemia já não conseguiram resistir. Portanto, e tiveram que aceitar, ao ficar, havia quase uma chantagem americana, que os Estados Unidos estão a fazer o tal pivô para o Pacífico, não é? O Atlântico já não vai ser o centro do mundo no século O XXI, Indo-Pacífico. vai ser ali o Indo-Pacífico, ou Ásia-Pacífico, conforme queiram chamar, e portanto os americanos estavam a pressionar um pouco os europeus a dizer tem que ser vocês os responsáveis agora pela vossa segurança coletiva, nós vamos começar a pensar noutras coisas. Ou então, se quiser que a gente fique, tem que introduzir aí os nossos interesses, que era a China. E os europeus estavam a resistir, incluindo há declarações de governantes portugueses a dizer que não fazia sentido nenhum a China fazer parte do conceito estratégico, etc. Mas a pandemia veio mudar tudo isto, mudar as nossas percepções e a nossa avaliação das relações internacionais e, portanto, este conceito estratégico reflete muito todas estas crises em cadeia, em sequência, que aconteceram nos últimos anos. Bem, para terminarmos, eu tinha aqui uma questão relacionada com a guerra na Ucrânia. Com a invasão russa a 24 de fevereiro do ano passado, muitos estados fronteiriços da Rússia, como a Finlândia ou a Geórgia, começaram a considerar pedir adesão à NATO. Como sabemos, a Finlândia está prestes a entrar na organização após a aprovação do Parlamento Húngaro. Só falta mesmo a aprovação turca, que se tem mostrado bastante relutante. O que é que a NATO está a fazer no que ao conflito na Ucrânia diz respeito? Que futuros alargamentos é que o professor acha que poderão ser viáveis? Uma Finlândia, Suécia parecem já estar encaminhadas. Podemos ter alargamentos para as repúblicas soviéticas, como a Geórgia ou a Moldávia, ou mesmo nos Balcãs, talvez para uma Bósnia ou até uma Sérvia, que parece estar um bocado, digamos, relutante até na integração europeia, mas a caminhar nesse trajeto.
enfim, duas questões separadas. Primeiro, A questão da Ucrânia, a a guerra, questão da guerra da exato. NATO, intervir ou não na Ucrânia, ou O que é qual que o tem feito? papel, e depois Os o alargamentos, alargamento exato. e as adesões. A NATO tem ajudado Estados Unidos à frente, Inglaterra, principalmente. É preciso não esquecer, a NATO também passou a ser hiper importante, ou mais importante, por causa do Brexit. Portanto, o Reino Unido deixa a Europa, mas mantém-se na NATO. E, portanto, a NATO volta aqui também a ser um pouco, sair fortalecida com esta jogada, enfim, infeliz ou feliz, conforme as perspectivas dos britânicos. E, portanto, desde a primeira hora, como nós vimos, Estados Unidos e Reino Unido, principalmente, têm estado, e há alguns países de leste que fazem fronteira com a Rússia, no Báltico e a Polónia, têm estado desde a primeira hora a ajudar fortemente a Ucrânia. Indiretamente, não estão a colocar militares no terreno, mas estão efetivamente a fornecer informações, inteligência, como se costuma dizer, estão a oferecer armamento, munições, ajuda financeira, fundamental também, Corredores humanitários. corredores humanitários, ajuda logística. Portanto, desde a primeira hora, o esforço de guerra ucraniano tem sido mantido pelos países membros da NATO. Obviamente, nós não podemos dizer que é a NATO per si. Há um consenso, há uns que investem mais do que outros, mas efetivamente a NATO, ou os países membros da NATO, têm, e principalmente os Estados Unidos, têm sido fundamentais em garantir, digamos assim, o sustento militar, logístico, etc., da Ucrânia face à invasão da Rússia, incluído em termos de saúde, incluindo em termos de operações militares. Não há militares no terreno, mas com certeza há coordenação, há cooperação. Os americanos estão a dizer aos ucranianos onde é que estão os russos, como é que os russos estão a atacar, que tipo de armamento é que lá está a ser deslocado, etc. Há uma enorme iniciativa de espionagem a vários níveis, como nós temos visto, e essas informações estão a ser passadas para Kiev desde a primeira hora, são vitais, são essenciais, inclusive entre os próprios Estados-membros da NATO e da União Europeia tem havido uma cooperação ao nível da inteligência das informações como nunca se tinha visto. Talvez só no caso do terrorismo existisse essa cooperação tão próxima. Portanto, sim, a NATO é fundamental. Quanto e até na dissuasão, até na possibilidade, se algum dos territórios que fazem fronteira com a Rússia serem atacados, a possibilidade da NATO intervir diretamente no conflito. A Rússia, o Putin tem essa, exatamente, tem essa consciência e está ciente disso. Já foram deslocadas imensas unidades militares para esses países fronteiriços, Roménia, Polónia, Bálticos, etc. Não sabemos ao certo o que é que lá está, mas já lá estão muitas unidades, muita capacidade militar portanto, isto também serve de dissuasão de segundas intenções que possam existir na cabeça de Putin. Quanto ao alargamento, eu diria que a Suécia e a Finlândia parecem quase inevitável e quase natural, era quase contra a natura, fazem parte da União Europeia e não fazerem parte da NATO, e sendo aqueles, especialmente a Finlândia, que tem a maior fronteira com a Rússia, mil e tal quilómetros. Há um quid pro quo com a Turquia, com o Erdogan. O Erdogan, ou a Turquia, também sempre teve uma posição muito ambígua na NATO e agora volta a ter por causa da questão curda. O Erdogan diz que os países escandinavos dão refúgio a terroristas. Portanto, para o Erdogan, todos os curdos são terroristas, portanto, está a dar refúgio a terroristas, mas eu penso que mais tarde ou mais cedo isso será ultrapassado e a Suécia e a Finlândia serão membros do pleno direito da NATO. Quanto aos restantes países, como a Geórgia, outros países do Cáucaso, Balcãs, enfim, até vou mais longe, a Ásia Central, eu penso que isso vai depender um pouco do desfecho desta guerra. Se Putin sair como derrotado desta guerra, e a coisa não lhe está a correr bem, era para correr bem e depressa,
e está a correr mal e está a demorar muito tempo, eu julgo O que resultado pode ser voltar a uma situação depois dos acordos de Minsk. portanto, Ou seja, só a Crimeia, só deter a Crimeia e Donetsk. Se eu calhar iria isso mais nem longe. totalmente, não é? Eu iria Ou mais perder longe. mesmo isso. Perder todo o território que ele agora tem, incluindo a Crimeia, que ele Mesmo agora aquele tem projeto. eu acho que há essa possibilidade da Ucrânia, efetivamente, vamos ver o que é que vai acontecer agora com os novos equipamentos e com as novas ofensivas. A contra-ofensiva ucraniana foi relativamente fácil. Enfim, aquele território, todo aquele Parecia território uma recuperado, Blitzkrieg ali em Kharkiv e exatamente, tudo. tudo foi espantosamente fácil, afinal de contas, a tal superpotência Rússia, tudo que tem é retórica nuclear e pouco mais. Portanto, se a Ucrânia for ajudada, se calhar consegue expulsar a Rússia de todo o seu território, e isto pode levar, efetivamente, outros Estados a quererem aderir à NATO, não no curto prazo, médio prazo, como aconteceu agora com a Suécia e com a Finlândia, mas no longo prazo, ao longo da próxima década, pode ser negociações que comecem a ser encetadas e sim, eu julgo que é possível, juntamente também com o projeto europeu, portanto, Pois a principalmente nos Geórgia, por Balcãs. exemplo, é um país que está agora com estas Sim, manifestações muito pró-europeias sim, sim, e sim. poderá Eu querer as duas julgo que coisas. há aqui uma dualidade. Muitos países querem aderir à União Europeia porque olham para a União Europeia como paz, prosperidade, Exato. acima de tudo prosperidade, paz, segurança e, portanto, acho que há aqui duas vias paralelas, a adesão à União Europeia e a adesão à NATO. Provavelmente outros países no Balcãs, mesmo a Sérvia, eh, no Cáucaso, nunca se sabe ali a Ásia Central o que é que irá acontecer, porque há ali também uma luta entre a China E a Rússia. e a Rússia, e onde os Estados Unidos também, enfim, também interferem, e portanto eu diria que sim, que no médio e longo prazo será natural mais países aderirem à NATO, e a NATO constitui-se cada vez mais como uma organização global, transnacional de Estados soberanos e cada vez menos transatlântica como era na origem. Pronto, terminamos aqui o nosso episódio. Agradeço mais uma vez ao professor Paulo pela disponibilidade para gravar comigo este sexto episódio sobre o NATO. Quanto a mim, volto para a próxima semana, a 11 de abril. Até lá.